Fala, meus irmãos do canal Raiz, aqui quem vos fala é o Davi, seja bem-vindo. Deixa eu ver se tá saindo o áudio, tudo ok, beleza? Olha, meus irmãos, em 2008 saiu uma série chamada Breaking Bad, né? Essa série, ao primeiro olho assim, ela não impressionava, né? Você via lá uns atores, sei lá, meia boca, mais ou menos. Não parecia ser grande coisa, sinceramente, mas a série, bastava você dar 20 minutos a ela, né, de crédito, 20 minutos de moral, né, que você viria uma série que marcaria uma época e que se tornaria lendária, né, porque Breaking Bad é considerada por muitos, inclusive eu, meus irmãos, como a melhor série já criada até hoje. E olha que eu era muito fã, né, de Sobrenatural até a terceira temporada, segunda temporada ali. Sobrenatural era muito bom, né, mas depois ele vai decaindo. E é o que faz com que Breaking Bad seja tão especial, né? Eu vi entrevista do cara que criou, eu não lembro o nome dele, aqui também, esse canal não dá esses... É só uma conversa entre amigos, né? Não é para dar detalhes. Mas eu vi uma entrevista dele, né? Que ele dizia justamente que não aceitou, né? Ele poderia ter ganhado mais dinheiro, para você ter ideia, o cara que fez Breaking Bad, ele poderia ter ganhado mais dinheiro fazendo novas temporadas do que ele já tinha ganhado ali com sucesso. Os caras ofertaram a ele tanta grana que seria maior do que ele ganhou com o sucesso que ele já tinha tido até a quinta temporada, que é onde ela encerra, né? Mas sabe aqueles caras de fibra, aqueles caras que tem moral mesmo, aqueles caras que não colocam o dinheiro em cima de tudo e que valoriza a própria obra criada? A gente vê muita desgraceira acontecer, por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco, né, em Dragon Ball, né, os personagens sendo desconstruídos, aparecendo de outra maneira, mudando drasticamente a personalidade, tomando decisões que jamais tomariam, né, quando você os conhecia, quando foram criados ali, né, e parece que baixou outro espírito dentro dos personagens, é outra coisa. Porque é exatamente isso que acontece, os caras se vendem, né? O mundo vai exigindo isso, né? Hoje você sabe, não é mais segredo para ninguém, né? Existe sim a agenda woke. E esses caras têm muita grana, esses caras estão por trás de ONGs, esses caras estão por trás de governo, né? E vão implementando isso. Olha, você tem que incluir isso, você tem que ser mais inclusivo, você tem que acabar com os chamados estereotipos, né? Parar de reforçar isso aqui que é machismo e aquilo ali, por isso que você não vê mais bons filmes como o Rambo fazia, né? O Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, né? Você não vê mais nenhum ator daquele porte fazendo esse tipo de filme. E não é porque os caras não queiram fazer, é porque o próprio mercado não dá mais brecha, né? Eles acham que aquilo ali é reforçar estereotipos e eles hoje estão para combater isso, né? A verdade é que os filmes e séries hoje, meus irmãos, eles já vêm pagos de fábrica, né? Já são, da hora que tá fazendo o filme, eles já vão ali com um valor de lucro para não quebrar, porque essas empresas por trás, né? Grandes empresas que foram, né? Chegaram a esse valor todo, não pela sua qualidade, mas porque foram espertos, né? Eles saíram comprando serviços essenciais de várias nações, como o Brasil, por exemplo, né? Saíram comprando essas empresas e hoje eles ganham dinheiro sem precisar muito esforço, mesmo com o produto deles. Por isso é que também você vê, caramba, o chocolate não é mais chocolate. Você veja como o assunto envolve todos os outros, né? Mas você vê, um chocolate hoje que você compra no Brasil não é mais chocolate, né? É um troço com sabor de chocolate. Você pode ler os ingredientes que vai estar lá, né? Sabor artificial chocolate, não tem cacau ali mesmo. Não tem nada que seja de verdade os produtos que você acha que tem. O que hoje as pessoas mais velhas, como eu, por exemplo, já tenho meus 40, estão percebendo, né? Os mais novos, infelizmente, né? Quem tem 17, 15 anos nem teve a chance, né, de ver. Mas os mais velhos sabem, olha, esse chocolate aqui ele era muito mais gostoso antes. Olha, esse doce aqui ele era muito melhor antes. E não só era melhor, como era saudável. Por quê? Porque ele vinha com os ingredientes. Se você... chocolate é o leite, ele tinha leite. Por isso, inclusive, que a validade era menor, né? E existia também isso, uma pressa para vender mais rápido, porque eram feitos com ingredientes de verdade, da natureza. Então precisava, já quando foram inventando, né, esses troços, essas gorduras transgênicas com sabor de comida de verdade, né, inclusive viciante, aí começou-se a farra, né? Aí você pensa, mas por que então não aparece uma empresa e faz daquele jeito como a gente gostava e ganha o mercado todo? Porque, infelizmente, o mercado todo fez como se fosse cartéis, sabe? Quando acontece aqueles cartéis de produto ilícito, se tornou mais ou menos isso também, né? Todos entraram nesse consenso, por quê?
Porque passaram a fazer parte das mesmas árvores genealógicas, ou seja, todos fazem parte dos mesmos grupos. Embora você veja várias marcas, essas marcas, no fundo, né, por trás de tudo que você vê, por trás de toda a competição que é te apresentada, o que existe ali é as mesmas cabeças que são donas de tudo, né? A gente, se for fuçar, vai chegar nas 13 famílias, né? Que é a teoria da conspiração. Não, é teoria da constatação. Então eles não têm mais obrigação de fazer um bom produto para ganharem dinheiro. Eles já são donos dos serviços essenciais, ou seja, você paga a energia, você paga a água, quando você... Enfim, qualquer coisa essencial para a sua vida, eles estão ganhando uma parte desse lucro, porque eles compraram o direito de ter esse lucro. Então, basicamente, é como se nós fôssemos escravos dessa galera. E sabendo disso, eles agora não precisam mais fazer bons filmes, boas séries. Eles usam as séries, usam os filmes, usam inclusive nomes antigos. Você vê que antigamente era muito difícil um filme passar da terceira versão, era quase impossível. Fazia 1, 2 filmes. Você pega o Exterminador do Futuro, você pega o 1 e o 2. Para o terceiro sair, demorou-se muitos anos, né? Por quê? Porque já tinha encerrado ali, né? No 2 eles conseguem ali destruir basicamente a Skynet. Acabou, mas tinha ideologias para ser colocadas em prática, né? Há ideologias para ser colocadas em prática, há ideias, a desconstrução masculina. Você vê como é que o 3 começa, né? Basicamente, o Schwarzenegger, né, no papel do Exterminador, ele já coloca um óculos G, né, ali no final, né? E no fim, quando vai continuando a série nos outros filmes, que eu nem cheguei a assistir todos, né, mas você já vê até ele fazendo trabalhos domésticos, né? E a Sarah Connor, que até já tinha falecido, volta de novo como uma heroína. E ele, né, o Brutamonte, o fortão, agora serve para limpar a panela, varrer casa, né? É a ridicularização do homem. Mas enfim, voltando para Breaking Bad, o cara que fez o Breaking Bad, ele disse não. É a mesma coisa que acontece com a Rockstar, né? Acho que nesse GTA 6 eles vão sim ceder, né? Vão já baixar a cabeça. Nada do que eles prometiam que teria no GTA 6 eu vi até agora, né? Já colocaram uma protagonista mulher. Eu não tenho nada contra um jogo, por exemplo, o jogo Tomb Raider. Mas Tomb Raider é um jogo feito com uma protagonista mulher. Já GTA, ele trata de crimes, né? Roubo de carro. O próprio nome de GTA, Grand Theft Auto, significa como se fosse grandes roubos de automóveis, né? Mais ou menos isso. Então, você não vê, né, nenhuma lenda do crime aí, nenhum documentário de polícia de uma mulher que tenha feito grandes crimes de roubo de carro. Não tem isso para dizer, não, mas foi inspirada nessa personagem. Não existe isso, né? É lacração pura. Então, o cara do Breaking Bad, ele sustenta e ele diz não ao próprio lucro. Porque ele poderia, como eu estou dizendo para vocês, ganhar muito mais dinheiro com novas temporadas, incluindo essas ideologias dentro da série, e ganhar muito mais dinheiro, mas ele disse não. Por quê? Porque ele disse, eu quero parar no auge. Era um cara que queria realmente marcar, como marcou. Você hoje pega, mesmo que você já tenha assistido, se não assistiu, assista, muito boa a série. Você pensa, caramba, velho, isso aqui tinha potencial para ir para 10, 12, 15 temporadas, né? O Sobrenatural foi se arrastando, né? Acho que 15ª, né? Assisti todas as temporadas de Sobrenatural. Ruim pra caramba que começa ficando, né? Principalmente da 5ª pra frente, é quase inassistível. Eu só assisti porque eu disse, não, já assisti 5, vou assistir mais um, e foi somando, né? Mas terrível. Por quê? Porque você vê uma desconstrução dos personagens, né? O personagem tem aquele gosto, tem aquele hábito, aí ele vai se desconstruindo, contradizendo, né? Praticamente, se você colocasse o personagem quando foi criado com o que ele acaba no final, você diria, não, eles iam entrar em conflito, né? Porque uma coisa é você achar algo sei lá, eu acho tal veículo ruim, mas andei nele e vi que é bom. É uma coisa, né? Mas alguns conceitos que você tem ali faz parte da sua personalidade. Você não vai mudar. Por exemplo, eu jamais seria de esquerda. Esse é um dos pontos. Então, quando o Breaking Bad mostra ali, por exemplo, na primeira temporada, você vê um professor falido, né? Acabado, fim de carreira. O cara tá com câncer terminal no pulmão, inoperável. Ele sabe que ele vai falecer, e mais que ele é químico, né? Ele é o cara físico. Tudo pra ele tem que ser lógico. O mundo dele sofre uma reviravolta. Mulher grávida, casa não tá paga, filho deficiente, e ele jogou a vida dele pela janela. Ele jogou pelo ralo. Aí muitos vão dizer, não, Davi, ele não jogou pelo ralo não, porque ele era um professor, né, uma pessoa respeitada, tinha 2 empregos, né, fazia um bico
em um lava-jato, né? Mas quando surge o Heisenberg, muita gente não percebeu isso. Quando surge o Heisenberg, que é o nome que ele usa para fazer os negócios com a metanfetamina, o Heisenberg é a parte dele mesmo que via as coisas e ficava calado. Como assim, Davi? Vou explicar para você. Quando o Walter White via as pessoas debochando do filho dele, por exemplo, ele via, ele entendia que aquilo estava acontecendo. Só que ele era o cara do deixa quieto. Eu percebi que os caras estão fazendo isso, mas vamos evitar problema. Quando o Heisenberg abre aquela empresa, né, que os sócios dele ficam milionários com as ideias que ele tinha, com as pesquisas que ele iniciou, e ele agora olha e vê todos eles ricos, milionários, ele sabe que os caras enrolaram ele. Ele sabe que os caras passaram ele para trás. Mas ele não entra judicialmente e acabou desistindo da própria ideia. Por quê? Porque ele era o cara que ia pelo pensamento lógico das outras pessoas. Pô, deixa disso, vai dar muito trabalho, isso não vai dar certo. Se você perguntar a qualquer pessoa, né, isso é o que eu acho bem interessante, quando você vai ver qualquer biografia de bilionários, pessoas bem-sucedidas, artistas inclusive, você vê que eles têm um ponto de convergência, né? Cada um tem a sua história. Eu comecei assim, eu comecei assado, né? Cada história uma mais diferente do que a outra. Mas o ponto de convergência de todos eles é que todos, sem exceção, sendo pobre, sendo rico, sendo burro, sendo inteligente, todos eles, o ponto de convergência é que saíram da sua zona de conforto. Todos eles. E o Walter White, o Heisenberg, ele não quis sair nunca da sua zona de conforto. Então ele era para ser milionário, ele era um cara inteligente, ele percebia tudo o que tinha ao seu redor, mas não fazia porque ele não queria sair da zona de conforto. Ele queria ser lógico o tempo todo. E quem é muito lógico, obviamente, não vai arriscar. E se não arrisca, nunca vai ganhar. Então, o Breaking Bad, quando ele mostra, né, quando ele se apresenta com o Rosenberg ali, aí você vê o que realmente era o Walter White o tempo todo. Aquele é o verdadeiro ele, o cara que percebia as coisas, o cara que queria apostar, o cara que tinha a criatividade para criar coisas rápidas e ficar milionário. Ali você vê, por exemplo, quando o Jesse Pinkman, né, ele vai vender ali a metanfetamina ao Salamanca, né? Esqueci o nome do cara agora, mas ele faz parte da família Salamanca, né? Que é o primeiro que ele usa, que ele bate no Jesse, né? Ele toma a metanfetamina do Jesse e é interessante você entender essa parte. Por que ele deu uma de louco? Primeiro, ele faz uma pergunta ao Jesse se para quem é que ele tá trabalhando, né? Porque o Jesse, ele já aparenta ser um nóia, né? Então ele olha pra cara dele, pra quem você trabalha? Ele diz, não, eu trabalho sozinho e um cara. Aí ele fala, até parece, mas aí ele vai vendo que realmente o Jesse tá falando sério. É ele e um cara que tá inventando aquela merda. E o Salamanca já tava tendo prejuízo, porque como o cristal do Rosenberg era muito bom, as pessoas já estavam deixando de comprar o dele. Então ele tava tendo prejuízo e já tava puto. Então ele dá uma surra no Jesse para que o Jesse nunca mais, né, invente de vender ali, porque ele mesmo não bota fé que o Jesse possa ser um fornecedor para ele. Ele olha para o Jesse e ser um nóia, né? Mesmo que eu feche negócio com ele aqui, duvido ele honrar comigo, ele não vai ser homem para honrar comigo e vai ficar de vez em quando atrapalhando o meu negócio. Quando der vontade nele, der na cabeça dele como deu agora, ele vai trazer esse cristal aí que é melhor do que o meu, me causando prejuízo, vira e mexe. Então vou dar logo uma surra nele, que ele vai ficar com medo e não vai vender mais. A ideia foi essa, só que aí entra o Rosenberg, né? É ali que o Walter White realmente cria, né? Deixa sair de dentro dele o Rosenberg, porque ele pega, né? Faz o cristal, parece ser cristal, mas na verdade é um explosivo, né? Ele joga uma amostra, e aí que você também vê a genialidade dele. Ele faz uma quantidade que vai causar danos, mas não vai ceifar a vida de ninguém, mas vai causar dano pra caramba, e depois mostra ele uma bolsa cheia. Se alguém atirasse nele, a bolsa ia cair e explodir tudo. Então o cara, não, para todo mundo, segurança deles vão atirar no Rosenberg. Ele, não, calma, né? É muito interessante esse trecho, né? E mostra a inteligência, e ali ele passa a ser respeitado, porque o cara vê, não, um cara que faz isso aí, ele vai honrar comigo o compromisso. E aí é que o Salamanca passa a fazer, né, negócio diretamente com o Rosenberg. Então é uma série inteligente, é uma série bem construída, né? É uma série onde você vai vendo
aquela ideia, né, de muita gente que pensa às vezes numa hora de desespero, eu vou entrar no crime, mas para entrar no crime, você vai virar um criminoso, consequentemente, não tem como, não, você é o bom ladrão, você é o bom, não tem bom nesse meio. Os atos que você vai precisar praticar vão te transformar no monstro, que é o que acontece com o Walter White. Se você prestar atenção, na primeira vez que ele ceifa uma vida, foi para salvar a própria vida dele. O cara tá sobre a mira, né, de uma arma ali dentro do trailer. O cara tá só de cueca fabricando lá o negócio. Chega os caras armados botando a arma na cabeça dele. Já surraram o Jesse, né? Olha, você vai me passar a fórmula aqui, eu ensino pra você, você me deixa viver. Mas óbvio que o Walter White sabia que os caras não iam deixar ele viver. Então ele tem que pensar rápido ali, pensar em uma maneira de se livrar daqueles caras. E aí ele pensa rápido e mostra a genialidade dele, né? O Rosenberg sai um pouquinho ali também. Ele faz uma fumaça bem química, né? Faz com que ela se expanda dentro do trailer. Corre, pega a massa e já sai fora e fecha as portas para os caras não saírem. Os caras inalando aquilo ali, né? Que é já nos primeiros episódios. Então, se você não assistiu ainda o Breaking Bad, é uma série de 2008, mas meus irmãos, eu acho que não tem nada. Eu vou assistir a de Stallone, né? Disseram que a nova de Stallone ela é muito boa. Eu vou assistir porque estão dizendo que a Breaking Bad foi considerada a melhor, né, na época dela. Eu quero ver se essa nova, né, de Stallone vai chegar ao mesmo nível. Estão dizendo que hoje, atualmente, a melhor é a de Stallone. Então vou ver e se der eu trago um vídeo aqui para vocês. Enfim, meus irmãos, a gente explicou um pouquinho do que se passa no mundo, né? Falamos um pouco sobre a série. Nesse canal eu não quero fazer um canal técnico, eu podia fazer, eu podia muito bem, né, dar nome, olha, foi aqui, esse aqui, curiosidades, mas a minha ideia é só trocar uma ideia com vocês mesmo, desse jeito assim, informal, tá certo? Só trocar uma ideia de uma série que marcou muito pra mim, gostei muito da série do Breaking Bad, né? Perdi umas boas noites de sono, que não dá sono se assistir os capítulos, mano. E eu terminava meus afazeres aqui, digo, vou assistir um episódio. E quando eu olhava, 2, 3, 4, 5, virava a noite, mano. Quando eu ia olhar, eu digo, ó, já a minha esposa dizia 7 horas da manhã já, ó. Eu tinha passado a noite assistindo os episódios, porque é muito bacana, mano. Então é isso, né? Breaking Bad é a minha dica de série se você não assistiu. É isso aí, meus irmãos, a gente volta daqui a um mês certinho. Fiquem com Deus, um abraço. E deixa aquele likeão pra ajudar esse canalzinho onde a gente começou, né? Onde vocês, a maioria, me conheceram. Um abraço e